Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais um dia. Sejamos gratos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos para mais um devocional, mais um café com palavra. Concluímos o livro de Esdras e também o mês de junho. Hoje, 1º de julho de 2026, chegamos na segunda metade do ano. Estamos na contagem regressiva já para o final do ano, né? Porque quando chega Quando chega o mês de julho, o restante do ano vai embora, os dias têm sido rápidos, mas o Senhor continua sendo Deus, continua sendo bom e continua no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Eu tentei fazer o devocional à tarde, mas não consegui. Então vamos fazer agora, para a glória do nome do Senhor. Agora nós vamos entrar na Epístola de Paulo aos Efésios. Essa carta aos Efésios é uma das cartas mais importantes escritas por Paulo. A cidade de Éfeso era o maior centro comercial da época, era um grande centro comercial e também um lugar religioso, um lugar de muita idolatria. E hoje é a atual Turquia. A cidade de Éfeso hoje é a atual Turquia. Lá nessa cidade existia o templo da deusa Artemis, ou Diana dos romanos, e era muito grandioso e muito venerada, muito adorada, e o povo daquela cidade vivia do comércio dessa idolatria, do comércio desse templo, vendendo estatuetas. Também Éfeso era conhecido por praticarem muito a magia negra, e eles tinham muitos livros de magia, tanto que numa das pregações de Paulo, muitos se convertem e eles queimam livros de magia equivalentes a 200 denários. É muita coisa, 200 talentos, 200 talentos. Muito dinheiro para a época. E o ministério de Paulo era cheio do Espírito Santo e marcado por poderosos milagres. E muitos desses milagres ele realizou também ali em Éfeso. Em um momento houve esse grande tumulto, né, instigado pelos feiticeiros e pelos artesãos dali daquela cidade, porque os seus negócios estavam sendo prejudicados, porque as pessoas estavam aceitando Jesus e não estavam mais comprando as estatuetas, os livros de magia negra, e isso fez com que eles levantassem calúnias contra o apóstolo Paulo. Efésios, diferentemente de outras epístolas, não foi escrito com a finalidade de resolver problemas da igreja, não. Mas foi escrita com a finalidade de animar o povo, de reavivar a fé. Foi escrita para Paulo enfatizar os recursos espirituais que cada um de nós tem acesso se nós estivermos com Jesus nas nossas vidas. Paulo também explica como Deus reconciliou os crentes consigo mesmo e uns aos outros como membros do corpo de Cristo. Então esse é um pouco da visão panorâmica da carta de Paulo aos Éfesos ou aos Efésios. Paulo apresenta também de maneira exaustiva a sua defesa do seu apostolado. Ele diz, olha, não fui feito apóstolo por homem algum, mas foi o próprio Deus que me chamou para essa função. Ele discorre também sobre a unidade entre judeus e gentios. Ele diz que em Jesus não existe nem grego, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Somos um em Cristo Jesus. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Ele desenvolve também nessa carta o propósito de Deus para o mundo conquistado através da igreja, usando metáforas como o edifício, como o corpo e como a noiva. Paulo também apresenta a responsabilidade do crente em viver uma vida cristã autêntica, em ser fiel ao Senhor e em reproduzir Cristo nas suas ações. Ele destaca a importância dos relacionamentos na nossa vida familiar, na nossa casa, na nossa família, onde primeiro nós devemos demonstrar que somos cristãos e as pessoas devem olhar para nós e desejarem também ser cristãos. Então é uma responsabilidade extraordinária. Aí nós chegamos no capítulo 1 de Efésios, e eu dividi aqui o capítulo 1 em 4 partes principais para a gente poder ganhar tempo e correr e entender um pouco desse capítulo 1, que é maravilhoso.
Os 2 primeiros versículos é Paulo se apresentando e saudando a igreja. Ele começa: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo começa se apresentando. Mas a partir do versículo 3, eu coloquei o primeiro ponto desse capítulo: as bênçãos de Deus ou as bênçãos do Pai concedidas a nós, que vão do versículo 3 ao versículo de número 6. Paulo começa exaltando a Deus por já ter nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. A gente às vezes diz: Senhor, me abençoa. O Senhor já nos abençoou. O que a gente precisa pedir é para que o Senhor traga à existência a bênção que Ele já tem nos abençoado. Aleluia. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então Paulo destaca 2 conceitos fundamentais. Primeiro, eleição. Nós fomos eleitos pelo Senhor. Nós fomos escolhidos antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na nossa forma de viver. O Senhor nos elegeu para isso. Nos elegeu para trazer o seu amor, para trazer a sua presença, manifestar a sua graça e a sua glória onde nós estivermos. Segundo conceito que Paulo faz aqui nesses versículos 3 ao 6, é a adoção. Nós éramos inimigos de Deus, mas Deus planejou nos adotar como filhos seus por meio de Jesus Cristo, o que significa que agora nós temos livre acesso a Deus, nós temos íntima comunhão com o Pai, e nós fazemos parte da sua família. Nós somos irmãos de Jesus. Oh, coisa gloriosa. Eu não sei você, mas meu coração fica cheio de gratidão a Deus por isso que o Senhor fez por nós. O segundo ponto no capítulo 1 desta carta aos Efésios é a redenção do Filho, que vai do versículo 7 ao versículo de número 12. Todo esse plano do Senhor foi realizado através de Jesus Cristo. Paulo, ele explica que temos a redenção pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Ou seja, o perdão dos nossos pecados é um presente imerecido do Senhor, baseado unicamente na graça salvadora de Deus. Aleluia! O ministério que Deus revelou é o seu plano que Ele planejou para nós, para todos nós que o servimos, de uma forma para que todas as coisas, tanto no céu como na terra, se unam debaixo da autoridade do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus. O terceiro ponto que eu separei do capítulo 1 é a garantia do Espírito Santo. Vai do versículo 13 ao versículo 14. Quando nós cremos, quando nós ouvimos a palavra e nós cremos no Evangelho, nós imediatamente recebemos o Espírito Santo. Na mesma hora, nós recebemos o Espírito Santo. Esse Espírito Santo da promessa. E Paulo, ele compara o Espírito Santo a um selo de garantia. Esse selo garante a nossa salvação. Esse selo garante a nossa herança. Esse selo garante os dons que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Esse selo garante que nós vamos chegar no nosso propósito. Aleluia! Isso quer dizer que o Espírito Santo, habitando em nós, é uma prova oficial que nós pertencemos a Deus. E é a garantia de que um dia Jesus vai voltar e vai nos levar para que onde Ele esteja, nós estejamos. E que nós possamos ir lá. Esse Espírito Santo vai garantir que nós recebamos a nossa herança eterna completa. Aquele que for fiel até o fim,
receberá a coroa da vida. Terá direito a comer do fruto da árvore da vida que está no meio do jardim. Oh, glória a Deus! E quem garante isso é o Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa herança. Ele é o selo que garante a nossa salvação. Ele é o selo que garante que Deus está em nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E a quarta e última parte do capítulo 1 é a oração de Paulo, que vai do versículo 15 até o versículo 23. Ao final do capítulo, Paulo faz uma oração profunda, pedindo ao Senhor para que nós cristãos tenhamos o entendimento iluminado. Paulo roga a Deus, ora a Deus, para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor, ilumine o nosso entendimento, nos dando discernimento, nos dando entendimento das coisas. Ele pede que Deus nos dê sabedoria para compreender 3 coisas cruciais para a vida cristã. Primeiro, a esperança. Paulo pede ao Senhor que nos dê sabedoria para entender a esperança que há em nós, para a qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados para ser cheios de esperança. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus! Aleluia! A segunda coisa que o apóstolo Paulo pede a Deus que nos dê sabedoria para compreender é as riquezas da gloriosa herança de Deus. A gente, no nosso entendimento comum, não tem como nós entendermos o que é essa herança maravilhosa, as riquezas dessa herança de Deus que nós recebemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Terceira coisa que Paulo pede para Deus nos dar sabedoria para entender é a grandeza do poder de Deus. Se nós entendermos isso, irmãos, isso é tremendo. Atua em nós o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e o colocou acima de todo o governo e de toda a autoridade. Esse mesmo poder atua em nós. A palavra diz que é dele o querer e é dele o realizar. E ele opera em nós segundo o poder da sua glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja louvado. Glória a Deus. Então esse é o capítulo 1. Para aplicar para as nossas vidas, eu coloquei primeiro. Esse capítulo 1, ele nos ensina que nós fomos adotados e não rejeitados. Ele nos ensina que nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Hoje a nossa identidade é em Cristo Jesus. Deus nos escolheu. Deus escolheu a mim. Deus escolheu a você. Antes mesmo de criar o mundo, você não é um acidente. Você é filho amado do Senhor. Aleluia! Não viva com sentimento de inferioridade ou de rejeição. Lembre-se do seu valor em Cristo Jesus. Lembre-se que Jesus pagou a sua dívida. E não tenha dúvida. Quando a dúvida bater no seu coração, não deixa ela entrar. Diga para a dúvida: eu sou filho amado do Senhor, adotado em Cristo Jesus. Irmãos, isso aqui tem um poder tão grande. Para nós aqui, a adoção é como se fosse, a pessoa adota porque não pode ter filho, vai lá e adota. Não. No conceito aqui que Paulo escreve, era o conceito romano. Os romanos, às vezes, eles tinham escravos e eles se afeiçoavam tanto a esses escravos que eles resolviam adotar esses escravos. E quando eles adotavam esses escravos, o romano podia até rejeitar um filho, mas um adotado ele não podia nunca mais rejeitar. A lei assegurava que esse escravo tinha direito à herança, e esse escravo tinha direito a levar o nome desse pai que o adotou, desta mãe, para o resto da sua vida. É nesse conceito que Paulo escreve: nós somos adotados, nós somos filhos do Senhor, e Ele jamais nos rejeitará. Aleluia! Então rejeite todo complexo de inferioridade, todo complexo de rejeição. Lembre-se que você é filho amado do Senhor. A segunda aplicação que eu faço do capítulo 1 de Efésios é o seu perdão. Nós fomos redimidos por Cristo Jesus. O sangue de Jesus apagou todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Ele não se lembra mais, ele lançou no mar do esquecimento. Então, pare de carregar culpas do passado. Aceite o perdão de Deus e viva livre de todo
peso e de todo o pecado, porque o Senhor lhe comprou, aleluia, Ele lhe comprou e Ele garante a sua salvação. Terceiro, é a certeza. Nós somos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo e a garantia de que nós pertencemos ao Senhor. E ninguém pode arrebatar das suas mãos. Jesus disse que nós somos as suas ovelhas e que ninguém pode arrebatar das suas mãos. Não existe lobo, não existe nenhum animal feroz, não existe nada que possa nos tirar das mãos do Senhor Jesus. E por último, o seu poder. Nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Paulo diz nesse capítulo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está ativo para todo aquele que crê. Aleluia! Enfrente os seus problemas, enfrente as dificuldades da sua vida. Com essa coragem, com essa certeza, com essa convicção, você não está só. Você não depende apenas da sua própria força, você depende do Senhor. Hoje cedinho, enquanto eu esperava a Emanuelzinha acordar, pastorando para ele não cair da cama, eu escrevi sobre o Salmo 121 e ontem eu terminei o devocional citando o Salmo 121, que diz que a gente eleva os olhos para os montes e dele vem de onde vem o nosso socorro. Diz, o nosso socorro vem do Senhor, não é dos montes. E eu estava escrevendo hoje de manhã e eu estava colocando que a gente às vezes olha para os montes, monte de problema, monte de dificuldade, monte de luta que a gente passa e a gente esquece que nós não estamos só. E que o nosso socorro, ele vem do Senhor Jesus. Glória a Deus. E ele termina o capítulo 1 de Efésios dizendo assim: o Senhor está acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, no porvir. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Esse poder, ele deu à igreja. Quem é a igreja? A igreja somos nós, aleluia, o qual é o seu corpo, eu e você. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Glorifique a Deus por isso, pelo que o Senhor fez na sua vida. Ele lhe comprou, ele lhe redimiu, ele lhe selou com o selo do Espírito Santo e ele lhe deu todo o poder. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então vamos seguir aí na carta de Efésios, maravilhosa. Amanhã é o capítulo 2, depois o capítulo 3. Aí sábado, domingo e segunda vem o livro de Salmos. Terça-feira a gente volta para o livro de Efésios. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E como eu disse, terminamos o mês de junho. Iniciamos hoje, dia 1º, mês de julho, para a glória do nome do Senhor. E a frase para o nosso mês de julho é: Deus não concretizará seus sonhos enquanto você não construir uma estrutura para vivê-los. Enquanto você não tiver estrutura para viver aquilo que você pede a Deus, você não vai receber. Aí diz assim: você pode escolher enfrentar a mudança ou decidir ficar como está. É você que decide se você enfrenta a mudança ou se você continua do jeito que você está. Se você vive o novo que Deus tem para você viver ou se você continua na mesmice da sua vida. É você quem decide. E nosso devocional de hoje, o título é Transformação Completa. Deus deseja que nós sejamos transformados completos, porque só sendo transformados completos é que nós acessamos essas chaves que Paulo nos ensina aqui no capítulo 1 de Efésios. Esse poder que ele tem para a igreja, nós só vamos acessar se nós tivermos passado por uma transformação completa. Aleluia! Diz assim, o versículo base é Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu amo esse versículo, irmãos. Vocês não têm noção como eu amo esse versículo. Esse versículo ele é muito poderoso, ele é muito precioso para nós cristãos.
O fruto do Espírito é mais do que uma simples metáfora. É um convite para viver uma vida plena e transformada. Eu costumo dizer, porque as pessoas às vezes quando estão pregando ou quando estão ensinando, chamam os frutos. Não são os frutos, é um fruto só. E eu comparo com uma laranja descascada. Uma laranja descascada, você pode ver várias fatiazinhas, várias, como é que chama aquela? Vou chamar de fatiazinha, mas tem um outro nomezinho que me fugiu agora. Gumes, vários gumes da laranja, né? Então, a cada gume desse, por exemplo, um gume é o amor, outro é a alegria, outro é a paz, outro é a paciência, outro é a amabilidade, outro é bondade, outro é fidelidade, outro é mansidão. E o domínio próprio, irmã Lídia, é a casca. O domínio próprio é o que segura todas essas outras partes dentro do fruto. Você só tem de fato o fruto do Espírito quando você tem domínio próprio. Você pode ter amor, você pode ter alegria, você pode ter paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Se você não tiver o domínio próprio, o resto tudo se perde. É o domínio próprio que segura todas essas partes do fruto. Então é precioso demais. Só quando nós desenvolvemos esse fruto é que nós estamos capacitados para viver o que Deus tem para nós nessa terra. Aleluia! Então não é uma metáfora, é um convite para viver uma vida plena e transformada pelo Espírito Santo. Lembre-se, nós recebemos o Espírito Santo no momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus. E Ele é o nosso selo de garantia. É Ele que diz se nós estamos aprovados ou reprovados. Então nós precisamos produzir o fruto do Espírito. Aleluia! Assim como uma videira nutre seus ramos para que possam dar frutos, Jesus nos convida a permanecer nele para produzirmos frutos abundantes. E esse fruto não é outro senão o fruto do Espírito, expresso em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aleluia! Ao permanecermos em Jesus, somos guiados à verdade e capacitados a viver em liberdade. Glória a Deus! E quem gera essas qualidades em nós é justamente o Espírito Santo que nós recebemos no momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Boa noite a todos, meus irmãos, e a paz do Senhor. Vocês foram entrando, eu não falei para mim não parar o devocional, mas estou muito feliz com a presença de todos vocês. Deus abençoe a vida de cada um. Então é o Espírito Santo, é o fruto do Espírito que faz isso na nossa vida. E quando nós permanecemos em Jesus, nós começamos a produzir justamente esse fruto que é o Espírito Santo que produz. Nessa jornada, porém, requer alguns pressupostos para a gente poder produzir. É necessário viver e ser guiado pelo Espírito Santo para que se possa desfrutar dessa liberdade e ter essas qualidades em nossa vida. O fruto do Espírito se manifesta quando nós decidimos nos submeter a Deus, permitindo que Ele molde completamente o nosso caráter, transformando-nos e nos capacitando a viver de maneira sobrenatural e extraordinária, de modo que possamos nos apropriar do que foi prometido e executar os projetos de Deus aqui na terra. Precisamos dele para que isso seja real na nossa vida. Sozinhos, amados, nós não conseguimos produzir esse fruto. Nós só produziremos esse fruto se nós estivermos ligados na videira. O texto de João diz que nós éramos jebuseiros e nós fomos enxertados na videira. Você sabe o que é um jebuseiro? É um espinheiro que dá no deserto. Nós era isso. Mas nós fomos enxertados na videira verdadeira. E hoje nós podemos produzir o fruto do Espírito Santo para a glória do nome de Jesus. Viver essa jornada é um convite à transformação diária. É todo dia, irmão. A gente muda um pouquinho todo dia. Quando a gente estiver realmente pronto, Jesus nos leva para si. Porque quando o fruto está maduro, Deus colhe. Então, se você ainda está aqui, é porque o Senhor ainda está trabalhando em você. O Senhor ainda está trabalhando para que você venha produzir o verdadeiro fruto do Espírito Santo. Se eu ainda estou aqui,
com todas as minhas comorbidades, com todas as minhas doenças e dores que eu sinto. Eu ainda estou aqui, porque o Senhor ainda está trabalhando para que eu produza o verdadeiro fruto do Espírito Santo. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Minha mãe diz que eu sou muito chorona, mas eu sou mesmo, irmãos. Não tem como a gente sentir o Senhor falar no nosso coração e a gente não chorar. Porque a presença dele é tão poderosa que o nosso corpo físico não resiste e a gente chora com a presença dele. Então, para viver essa jornada, é um convite à transformação diária, a abraçar a plenitude da vida que Jesus nos oferece. Permita que o Espírito Santo opere em você e também eu permito que ele opere em mim, tornando-nos uma testemunha viva do poder transformador do amor de Deus, para que nós possamos, então, viver cada dia mais profundamente enraizados em Cristo, produzindo frutos que glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Então, hoje, o convite é: se esforce para ser transformado dia após dia e a produzir o verdadeiro fruto do Espírito Santo. A frase de hoje é: só é possível transformar a realidade de outras pessoas quando aquilo que nós carregamos tem o poder transformador do Evangelho. Então a gente só vai conseguir mudar a realidade daqueles que estão próximos a nós quando o que nós carregamos tem o poder transformador do Evangelho. Se nós não somos transformados, como é que a gente vai dizer para alguém que Jesus muda, que Jesus transforma, que Jesus muda a vida da pessoa, se a própria nossa vida não mudou? Então é importante nós termos esse fruto do Espírito, para que quando nós formos pregar, nossa palavra tenha peso e alcance o coração das pessoas. A palavra de hoje é fruto. Precisamos produzir fruto digno de arrependimento. E esse fruto precisa permanecer, a fim de tudo quanto nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, nós o recebamos para a glória dele. Aleluia! Concluímos mais um devocional para a glória do nome do Senhor. Você que chegou agora, assista novamente. Começamos o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Fizemos uma visão panorâmica no início, fizemos um resumo do capítulo 1 e chegamos no nosso devocional Café com Palavra, transformação completa, hoje, 1º de julho de 2026. E agora eu vou orar por você e por mim, para que nós possamos concluir esse devocional para a glória do nome de Jesus. Boa noite, irmã Neta, a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite a todos vocês que estão aqui hoje nesse devocional para a glória do nome do Senhor. Obrigado por estarem comigo aqui. Esse horário já está tarde, 9h40 da noite, quase 10 horas, mas vocês estão aí firmes porque tem sede, tem fome da palavra. Jesus disse que quem tem sede e fome de justiça será saciado, serão fartos. Então, se você tem sede da palavra, Jesus vai fartar a sua sede e a sua fome para a glória dele. Vamos orar. Senhor amado, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por mais um devocional. Obrigado, Senhor, porque até aqui tu tens nos ajudado. Com toda luta e com toda dificuldade, o Senhor tem nos levantado para compartilhar a sua palavra. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Te peço que nesta noite o Senhor visite a irmã Edni, a sua família, a sua mãe que ela pediu oração, a Ana Lúcia que também ela pediu oração, Senhor. Não sei qual é o problema, mas tu sabes. Entra com providência, visita nesta noite, faz um milagre. Visita também a minha amiga Socorro, Senhor. Ó Deus amado, completa a obra de cura. Eu te louvo porque ela já teve uma melhora, mas completa a obra, Senhor, para a glória do teu nome, Jesus. Ó Deus, nos ajuda a frutificar em ti, que possamos produzir o fruto do Espírito, Pai amado.
com todas as suas partes e principalmente com a sua casca, que é o domínio próprio, para a glória do teu nome. Para que quando nós chegarmos perto de alguém que ainda não te conhece, ela tenha desejo de conhecer por causa do exemplo da nossa vida. Faz isso em nós e através de nós, para a glória do teu nome. Nos dá uma noite de sono tranquilo e reparador. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Beijo no coração de vocês. Durmam bem e que o Senhor Jesus faça por você aquilo que eu não posso fazer. Em nome de Jesus. Amanhã o nosso devocional, não sei o horário que der certo a gente vai fazer. E amanhã será Não Perca Tempo. Olha que coisa linda. Não perca tempo. Capítulo 2 de Efésios. Lê o capítulo que você vai entender muito mais quando eu estiver aqui fazendo a aplicação, tá certo? Paz do Senhor e Deus abençoe. Beijo para vocês.